Olá, vamos seguir o capítulo 48. Vou retomar uma frase, tá? Então disse ele: estás aqui para descobrir a verdade e registrá-la. Dize-me, és cristão? Fui cristão desde o dia em que Cristo nasceu, disse Lucano. Antipas quase deixou cair a taça em seu espanto. Ficou boquiaberto. Que disseste? Indagou incrédulo. Filipe inclinou-se para a frente em sua cadeira e o sorriso sutil desapareceu do rosto de Pilatos. Estás louco? Exclamou Antipas, batendo com a mão na mesa. Ninguém ouviu falar em Cristo até 4 anos atrás. Foi então que aquele Galileu apareceu pela primeira vez. Entretanto, eu o conheci desde o dia em que nasceu. Foi minha própria falta de mérito que me levou a esquecê-lo durante muitos anos. Foi a minha própria obstinação e cólera. Lucano olhava de frente para Antipas, que estava estupidificado. Deixe-me explicar. Tirou a cruz de sob as vestes mais uma vez e mostrou-a a Antipas, que recuou subitamente. Lucano falou-lhe em Queptá, nos caldeus e babilônios, nos egípcios e nos gregos, em suas antigas profecias. Falou-lhes nos magos, na grande cruz de seu templo secreto em Antioquia. Falou-lhe na estrela que vira quando menino e no movimento dela para leste. Muitos dos escravos que se alinhavam ao longo das paredes inclinavam-se ansiosamente para a frente, a fim de ouvi-lo, e entre eles havia os que tinham os olhos cheios de lágrimas. Eu estava em Atenas no dia da sua crucificação, disse Lucano em voz baixa e urgente. O sol desapareceu e houve sons e gemidos de terremotos. Ouvi em minhas caminhadas rumores de que a mesma coisa aconteceu em todo o mundo conhecido. Achais que foi uma coincidência? O vermelhão do rosto estreito de Antipas desapareceu e foi substituído por uma tonalidade lívida. Ficou silencioso, mas seus olhos corriam de um lado para o outro, como se buscassem um ponto de evasão. Lambeu os lábios. Pôncio estava meditabundo, brincando com a taça que tinha na mão. Filipe sorria e erguia a cabeça como se tivesse tomado uma profunda resolução. Antipas, subitamente, começou a tremer, como que tomado de cólera interior. Disse finalmente em voz contida e furiosa: tudo isso é tolice. Eu próprio falei com Jesus. Esperava que ele fosse o Messias. Desejei ver pessoalmente os milagres que lhe atribuíam. Atirou um furioso e furtivo olhar para Pilatos. Conheço as profecias do Messias. Toda a minha vida eu as ouvi. De novo lambeu os lábios e relanceou os olhos para Pilatos. O Messias deveria livrar os judeus do opressor. Tu me perdoas, Pôncio? Essa era a verdadeira profecia. Mas esse Jesus declarou que ele não era deste mundo, que as coisas de César não lhe diziam respeito. Eu fiz com que o trouxessem até mim. Fez uma pausa e seu tremor se tornou evidente. Apesar do alto sacerdote que o acusava não só de perturbar a lei, como de incitar o povo e provocar levantes em detrimento da segurança do povo judeu, eu,
o mandei chamar para interrogatório. Se ele fosse o Messias, ter-se-ia revelado diante de mim em glória e milagres, e se teria transformado diante de meus olhos. Mas, para meu grande desapontamento, ele era apenas um camponês galileu, miserável, vestido rusticamente. Fiz-lhe perguntas, implorei-lhe que se revelasse se era o verdadeiro Messias, mas ele ficou em pé diante de mim, em silêncio, e não respondeu. Eu, o tetrarca de Jerusalém. Só ficou a olhar para mim, como se não me tivesse ouvido. Eu fora bem informado de que ele me chamara aquela raposa. Estava disposto a perdoá-lo, se ele fosse de verdade o Messias, pois os deuses não têm reverência pelos homens, nem mesmo pelos reis. Pela primeira vez, Antipas bebeu sofregamente seu vinho, estendendo a taça para que lhe tornassem a encher. Sacudia e tornava a sacudir a cabeça. Um miserável galileu, a imprudência dele, asseverando ser o Messias de todos os tempos. Ali estava e só fixava os olhos em mim, sem responder. Por que não respondeu? Falava bastante entre seus seguidores e ante o povo. Cheguei a uma conclusão apenas. Diante da majestade e da autoridade, e cheio de medo, ele não podia falar. Perdera a língua. Portanto, não era o Messias, mas apenas um insurreto. Era somente um camponês tomado pela pobreza, que iludira as pessoas ignorantes de mentalidade simples. Fiquei indignado, tanto contra a blasfêmia como contra a insurreição que ele tinha instigado. E disse-lhe, portanto, não és o Messias, és uma falsidade, um mentiroso. Não posso descrever minha cólera e meu desapontamento e aquele seu olhar fixo em mim. Assim, entreguei-o à justiça e, para zombar de suas pretensões, atirei-lhe sobre os ombros um manto vistoso e mandei-o embora. Filipe falou. Também te encolerizaste contra o chamado João Batista. Ele invectivou-te por causa de tua esposa Herodíades. Permitiste sua morte a pedido de tua mulher. Os olhos dos irmãos chocaram-se visivelmente, como espadas que se cruzassem. Então, Antipas olhou para o irmão com ódio e disse: não sejas ambicioso. Eu sou o tetrarca de Jerusalém e o amigo de Pôncio Pilatos. Filipe ergueu os ombros. Falas dos que são crédulos. No entanto, pensaste que João era Elias renascido. Antipas virou-lhe o rosto e dirigiu seu olhar avermelhado e malévolo para Lucano. Portanto, devo advertir-te, embora sejas hóspedes de meu querido amigo Pôncio Pilatos e cidadão romano, que não permitirei mais desordem entre meu povo, nem mais incitamento. Procura a verdade, se assim o queres, mas não entre os ignorantes e os iludidos. Falei-te a verdade, contenta-te com ela. Não há nada mais louvável do que a franqueza, falou Pilatos, sorrindo. Lucano, como todos os gregos, é supersticioso, disse Antipas com outro olhar de ódio. Ainda assim procurarei a verdade, afirmou Lucano, olhando friamente para Herodes. Quem me pode impedir isso? As narinas de Antipas dilataram-se
e ele respirou audivelmente. Sou homem civilizado, conheço meus deveres como convidado de Pôncio Pilatos, mas tenho uma disputa contigo, meu nobre Lucano. Teve um sorriso zombeteiro e prosseguiu. A meu pedido, Pôncio baniu os cristãos. É homem justo, um administrador da lei romana. Agora, tu o influenciaste para que cancelasse o banimento, apesar das minhas solicitações e dos meus argumentos. Isto dará início a novos conflitos e a desordens perigosas. Estou preparado para enfrentá-los. Pôncio sorria. Eu presto obediência a César. Tibério deu a Lucano um anel magnífico. Lucano pediu-me que cancelasse o banimento e colocou o anel em minha mão. Tibério tem grande consideração por ele, e eu não podia deixar de obedecer ao seu pedido. Parecia estar divertido. Herodes Antipas disse então: eu venero César, mas mesmo os Césares podem ser iludidos. É verdade, falou Pilatos, brincando ociosamente com a haste de sua taça. Lucano apertou os lábios. Ia falar quando viu que Pilatos e Herodes Filipe trocavam olhares significativos e que a mão de Filipe fechara o punho sobre a toalha de seda da mesa. Então, Pilatos sacudiu a cabeça levemente, como que negando, e ergueu a palma da mão num gesto de quem pede paciência. Antipas falou diretamente com Lucano. Eu te disse a verdade. Que podes aprender de outra maneira, a não ser através de Pilatos e de mim, senão mentiras? A quem farás perguntas? Aos desprezíveis seguidores de Jesus? Vieste armado de superstições. As criaturas imaginam muitas coisas, e o que nos falaste te foi ensinado em tua infância, e pode ter sido fantasia de tua parte, ou imaginação de criaturas anônimas, cheias de crenças na feitiçaria e na magia. Lembro-me de quando também eu era criança. Sonhei que veria o Messias com meus próprios olhos. E assim o viste, disse Lucano. Antipas tornou a bater com a mão na mesa, em completa exasperação. Apelou para Pilatos, com seus olhos movimentados, como a dizer: que se pode fazer com um louco destes? E falou: compreendo que és um homem culto, maravilhosamente dotado na arte de curar. Sem dúvida, encontraste sábios e eruditos. Ainda assim, tu, que nunca viste aquele Galileu, para aqui vens trazendo uma crença obstinada. Verdadeiramente, isso é demais para que o suporte um homem de inteligência. Voltou-se para Pilatos. Suplico-te que restabeleças o banimento contra os que se dizem cristãos, em nome da paz do império, em nome de César. Não tinha alternativa, disse Pilatos calmamente, abrindo as mãos num gesto de quem se rende. Havia o anel de Tibério. A significação do anel é de que o possuidor pode usar o nome de César, como se fosse o próprio César a falar. Compreendes isso, meu querido Antipas? Antipas pensou no caso, seus pequenos dentes amarelados mordendo o lábio inferior. Os olhos faiscavam, aprofundavam-se, reluziam. Finalmente, falou com Lucano num tom modificado, suplicante. Perdoa-me se parecia ameaçar-te. Tenta compreender.
Ouvi dizer que amas profundamente o povo judeu. Desejas que esses conflitos e desordens voltem e com eles a morte dos inocentes? Desejas ver a mão de Roma descer com violência sobre essa pequena região que suportou tanto, sofreu tanto? Que tens a ver com Israel para que assim a destruas? Não vim destruir, disse Lucano, vim apenas em busca da verdade. Sim, sim, falou Antipas, impaciente. Eu não estava falando disso. Mas quando conseguiste que Pôncio Pilatos cancelasse o banimento dos ignorantes e desordeiros cristãos, que têm considerável violência e fanatismo, abriste outra vez a porta dos transtornos desesperadores. Os judeus são um povo amigo de discussões e combatem-se mutuamente por uma interpretação da lei. Discordam furiosamente. O banimento espalhou os cristãos e os manteve separados, evitando que discutissem com seus companheiros judeus. Agora aparecerão de novo e estará tudo perdido. Espero que não, disse Lucano sério. Seguramente ele é um homem da paz. Com o tempo, seus seguidores compreenderão isso. Não, disse Antipas, tu não conheces os judeus. Então Filipe falou. Nem tu, disse calmamente, não foste amigo de teu povo, foste um inimigo. Um grande silêncio pairou sobre a mesa. Todos ficaram parados, como estátuas. Antipas olhava apenas para o irmão, e Lucano e Pilatos olhavam apenas para ambos. Então, depois de um longo momento, Antipas disse baixinho: Filipe, tu ousas falar assim comigo? Sim, ouso, disse Filipe em voz suave. És um homem pequeno, mau. Digo-te isto em plena face. Não tens estatura, nem honestidade, nem dignidade, nem presença. E fixava os olhos em seu meio-irmão com aversão. Antipas explodiu numa gargalhada, atirando a barba para cima. Oh, exclamou, ele não me perdoou por lhe ter tomado sua esposa, Herodíades. Insultaste-me em presença de meu amigo, mas eu te perdoo tua falta de compostura. Chamaste-me pequeno. Se fosses de maior estatura, eu não poderia ter arrebatado de ti a tua esposa. Quem é, portanto, o homem maior? Seus olhos dançavam sobre Filipe, zombeteiros e malignos. Os lábios do outro ficaram lívidos, mas ele falou em voz baixa. Não te tenho ódio por causa de Herodíades. Se eu a amasse e se ela me amasse, não terias possibilidade de seduzi-la. Não me sinto diminuído, porque ninguém pode diminuir outro homem sem consentimento dele. Falas de compostura. És tu que não as tem. Lucano estava embaraçado. Não se habituara a tão crua discussão, a tais insultos, especialmente entre homens aparentados. Então Pilatos interveio, falando agradavelmente. Tu erraste, Antipas, quando procuraste uma coroa. Ninguém procura uma coroa com César. Estás em más graças com ele. Ainda hoje recebi uma carta dele sugerindo que te removesse discreta e espontaneamente. César nem sempre sugere, e sim ordena. Por que esperar uma ordem? Antipas ficou tão branco quanto a morte, e sua barba ruiva
fez-se destacada contra a coloração estranha que tomou sua carne. Estás gracejando, sussurrou. Não, falou Pilatos, ainda agradavelmente. César olha com simpatia para teu irmão. Bebericou algum vinho enquanto Antipas agarrava-se à beirada da mesa e inclinava-se para ele, arquejante. Chamei-vos aqui esta noite para contar-vos isso, a ti e a Filipe. Tens tua Herodíades, tens tua fabulosa fortuna. Sugiro, portanto, que deixes a Judéia. Será mais agradável para todos. Lucano quase teve compaixão do desesperado Antipas e desviou os olhos. A humilhação não devia ter sido infligida diante de um estranho como ele. Eu apelarei para Agripa, disse Antipas em voz guinchada e confusa. Não o faças, advirto-te. Tua atitude não será bem vista. Pensei que fosses meu amigo, Pôncio. É como teu amigo que te transmito essa mensagem. Se fosse teu inimigo, mandaria uma ordem peremptória e te removeria publicamente diante dos rostos zombeteiros de teu povo. Antipas virou-se para seu irmão e a mão saltou para a adaga que usava. Filipe fixou os olhos nele com altaneiro desdém. Tu fizeste isso, exclamou Antipas. Tu me traíste, tu conspiraste contra mim para te vingares. Sugiro, disse Pilatos, que nenhum mal venha a Filipe. Na verdade, designei meu oficial-chefe, Plócio, para guardar a casa de Filipe, no caso de seres indiscreto bastante para violar os desejos de Tibério e fazer com que a Filipe aconteça um acidente. Lucano levantou-se e disse friamente: estou cansado. Devo implorar de tua generosidade, Pilatos, que me desculpes. Antipas voltou contra ele sua cólera. Apontou para Lucano com um dedo que tremia. Foste tu, usando o anel de César, que não só induziste Pilatos a cancelar o banimento dos cristãos, como sugeriste meu exílio para proteger teus andrajosos amigos. Pilatos ergueu uma das mãos em admoestação. Ninguém te traiu, Antipas, nem teu irmão, nem eu próprio. Acabemos com estas acusações. Fez sinal a um escravo e mandou vir uma liteira para Lucano. O grego inclinou-se para os que ficavam à mesa e deixou a casa. Sugiro também, disse Pilatos a Antipas, que nada aconteça a Lucano. Ele está sob a proteção de Tibério e sabes em que homem sanguinário o César se tornou. Uau! É? Bom, esse foi o capítulo 48. Voltamos no próximo vídeo. E vamos ver, né? O que acontece a seguir. Aguardo vocês aqui comigo. Tá bem? Eu agradeço imensamente a vocês que estão aqui acompanhando, deixando seu like, deixando seu comentário, ajudando na divulgação do canal. Fico
curtindo comigo essa história tão maravilhosa. Todo o meu carinho para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.